é a melhor associação de juízes do Brasil, sem qualquer dúvida. E não estou puxando a brasa para o meu assado, porque faz quase 100 anos que eu fui presidente da Júris. A Júris, inicialmente, você já deve ter conhecimento disso, iniciou-se com uma associação recreativa. Depois, com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo, de ser um órgão associativo de magistrados que procurava defender os interesses da classe, que procurava um engrandecimento da classe, procurava enfrentar problemas com relação à estrutura até do judiciário, dando solução a esses problemas que eram naturalmente problemas que surgiam no dia a dia. E a Júris servia como canal, canalizando esses problemas à administração do judiciário. E essa imagem ficou um pouco arranhada. E por quê? Exatamente pela assunção de posições um tanto extremadas, repito, de alguns, que confundiram conceitos jurídicos, misturando-os por vezes com conceitos políticos, o que não é bom. Aí, naturalmente, as coisas, como é que se pode dizer, evoluíram aos olhos de outros, involuíram para a tomada de posições, por vezes, um tanto polêmicas, né? Seja no campo político, seja no campo religioso, seja no campo científico até. Acho que ninguém passa pela presidência da Júris sem contrair uma certa, digamos, entre aspas, moléstia decorrente dessa vida associativa. Ali nós ouvimos críticas, ouvimos elogios, se ouve de tudo um pouco, né? E ao tempo em que eu fui presidente, o presidente do Tribunal de Justiça era o desembargador Barizon, um excelente magistrado, uma pessoa que só engrandecia o judiciário. E eu, ao tempo em que fui presidente, nunca encontrei qualquer dificuldade para qualquer das solicitações da classe. Nunca. E à época também era governador do estado o Alceu Colares, que também nos acolhia de uma forma afável, amigável, tá? E também acolhia as manifestações do tribunal, que era o canal, para encaminhar ao executivo as aspirações da Júris com relação à remuneração, que à época precisávamos de um projeto de lei ser encaminhado ao executivo, o executivo encaminhava ao legislativo, esse aprovava, voltava ao executivo, sancionava e daí então tinha um aumento. Era um tráfego um tanto quanto difícil com outros governadores, foi, tanto que certa feita nós fizemos uma greve, a magistratura gaúcha entrou em greve, porque o governador entendeu que os magistrados talvez fossem funcionários do executivo. Acho que ele não conhecia bem o problema da tripartição de poderes e tal. Então ele resolveu entender que ali era com ele e ninguém mais opinava. E a coisa tomou um rumo tal que nós fizemos a primeira greve da magistratura gaúcha. Então esse chefe do executivo pensou que o judiciário poderia ser uma extensão do palácio do governador. E a coisa não pegou bem por aí. Então nós fomos à greve e foi notícia no Brasil inteiro, né? Afinal de contas, a magistratura gaúcha é considerada uma magistratura conservadora, era considerada uma magistratura conservadora. Fazer uma greve de juiz não existe, isso é aquela discussão doutrinária que não interessa para ninguém. Greve é fato social, ponto. Terminou o assunto. Tá? E foi a maneira então, que nós achamos de ele resolver entender que aquilo ali também era um poder do Estado. Daí em diante a Júris tomou outra feição. Aí sim, tomou outra feição e eu aprendi ali a primeira lição. Digo, o judiciário tem que se comportar como um poder de Estado. Porque havia uma certa reticência com relação àquilo de se encaminhar ao executivo, os aumentos para os magistrados. Dali em diante as coisas tomaram outro matiz, tomaram outro rumo.
favorável à magistratura e favorável, digamos, à soberania do judiciário. E essas lições a gente vai extraindo aos poucos da convivência com os colegas. Eu aprendi muito com os colegas. Aprendi barbaridade com os colegas. Nas minhas viagens pelo interior, com as coordenadorias, com os colegas da capital, aprendi muito com eles. E depois, quando presidente do tribunal, consegui pôr em prática algumas coisas que eu aprendera. Claro que nós somos repositório de várias coisas que não conseguimos jamais torná-las práticas, mas pelo menos se tenta. E eu tentei. A Júris, na época, digamos, gerenciava a escola, mas a escola continuava sendo do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, Poder Judiciário. E o Daiello, à época, o desembargador Cristóvão Daiello Moreira, que era o idealizador dessa escola, foi o grande criador dessa escola, foi graças ao Daiello que surgiu a Escola da Magistratura. E o Daiello, inclusive, quando inaugurou, convidou várias autoridades aí do mundo cultural, jurídico, literatura, todos os campos do conhecimento ele convidou. Mas eu olhava aquele prédio, não era prédio ainda, era um esqueleto, e digo, mas o Daiello não vai inaugurar isso aqui, pelo amor de Deus. Inaugurou. E eu recordo que o dia que nós fomos lá, da inauguração, e eu olhava para aquela escada louco de medo que alguém caísse escada abaixo, porque não tinha corrimão. Não havia corrimão naquelas escadas. E digo, tomara que não caia um cara desses aí, que aí sim, aí vai ser o fim do mundo, né? E o Daiello se esmerando e explicando, aqui será isso, ali será aquilo e tal. Mas foi uma batalha que o Daiello travou. Aí sim, ele era o legítimo homem de La Mancha, sozinho contra os moinhos. Porque inclusive o tribunal estava contra. O tribunal queria manter a escola sob sua direção, sua administração, sabe? Sem que ela pudesse uma escapada para o lado. E ela deu essa escapada. Com o prédio novo, papapá, e o tribunal sem condições de administrar aquilo ali também, precisava se dedicar a outras obras, né? O Daiello conseguiu, com essa iniciativa aí praticamente solitária, conseguiu fazer com que a escola fosse erguida e está lá até hoje. Pois foi exatamente aquilo que eu havia colhido ao longo das presidências e das diretorias das quais participei anteriores. Os presidentes se queixavam, e com razão, da falta de comunicação do mundo jurídico, daquilo que nos dizia respeito mais de perto, com a sociedade. Porque necessitávamos sair para a rua, né, para mostrar o que era a Júris. A Júris tinha que sair do ovo, tinha que sair da casca. Né? E saiu. A Júris se mostrou mais aberta, né? Não era aquele mundo fechado, né? Não. A Júris estava aberta. Todos podiam, enfim, conhecer a Júris.